Então, nessa noite, nós vamos iniciar a leitura aqui no verso 18, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está trabalhando, fazendo uma comparação paralelo entre a sabedoria dos homens, ou a sabedoria do mundo presente, e a sabedoria de Deus. Ele começa a sua carta, depois de fazer a introdução do versículo 1 até o versículo 9, como nós vimos aqui pela manhã. Você que não teve a oportunidade de estar, não deixe de ouvir na internet, tanto no Spotify quanto no YouTube. Essa semana já estará disponível para você ouvir, para que você possa ter toda a linha completa do ensino. Depois de fazer essa introdução, ele começa a trabalhar sobre essa temática, fazendo esse paralelo entre a sabedoria de Deus e a dos homens, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito arrogante, era uma igreja muito orgulhosa, era uma igreja que tinha já abandonado alguns princípios bíblicos que Paulo tinha instituído, porque eles achavam que eles tinham muita sabedoria, muito conhecimento, e não precisavam mais ficar ligados à simplicidade da pregação do apóstolo Paulo, e tinha uma postura muito até desrespeitosa com o apóstolo Paulo e diante de Deus. Era uma igreja arrogante, uma igreja que se vangloriava dos seus dons espirituais, como nós lemos aqui hoje pela manhã. Está registrado aqui que a igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais. Então era uma igreja onde o sobrenatural muitas vezes era visível, era presente, e eles eram arrogantes, eles sentiam aquela igreja de fato a igreja de Deus. E por causa disso, o apóstolo Paulo então vai trabalhar o que é uma sabedoria de fato de Deus e o que é a sabedoria humana, sabedoria que domina esse tempo presente. Eu quero justamente nessa noite começar falando sobre essa sabedoria humana, e depois, no segundo momento, falaremos sobre essa sabedoria de Deus. O versículo 18 diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que estão perecendo, aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a sabedoria de Deus, ou seja, são guiados pelo tempo presente, pela filosofia predominante na nossa civilização, na nossa sociedade. Essas pessoas que têm essa sabedoria mundana, essa sabedoria humana e não a sabedoria de Deus, elas consideram o evangelho loucura. Cientificamente falando, tudo que nós cremos é loucura, porque não há prova científica da ressurreição, não há prova científica do céu, tampouco do inferno. E é por isso que muitos cientistas, muitos que obtêm títulos nas universidades, nessa sabedoria humana, eles desprezam o evangelho, desprezam a igreja e não creem no que nós cremos. E consideram não só o nosso pensamento louco,
mas nos consideram também como pessoas, de certa forma, desqualificadas, pessoas que não gostam de estudar. Era muito interessante na universidade perceber que as pessoas se assustavam em ver alguns jovens cristãos estudando, por exemplo, filosofia, porque na cabeça deles, o que um evangélico está fazendo na universidade? Ainda mais estudando filosofia. Então, era uma arrogância muito grande e um preconceito que existe contra os seguidores de Jesus, justamente porque eles acreditam que nós acreditamos em algo que é bobeira, loucura. Jesus morreu, ressuscitou para nos perdoar e levar para o céu. E muitas pessoas, ainda que elas não falem isso verbalmente, eu acredito que o evangelho é uma loucura, elas se comportam dessa forma. Por quê? Se alguém de fato crê no evangelho, crê na Bíblia, e não se entrega a isso, o que ela está revelando é que, ainda que ela respeite, lá no fundo do seu coração, essa pessoa não crê de fato. E acredita verdadeiramente que isso é uma loucura, isso é uma bobeira, uma mentira. Porque se você acreditasse de fato que Jesus é Deus, você não viveria uma vida distante de Jesus. Essa é a grande questão. Ainda que você não verbalize, bom, o evangelho é uma loucura, e até seja simpático à igreja, talvez até veio aqui essa noite e de vez em quando vá a alguma igreja, mas se você realmente acreditasse na palavra de Deus e no evangelho, e não estivesse refém dessa sabedoria humana, você não viveria a vida como você vive. Você viveria de fato prostrado diante do Senhor Jesus Cristo, porque é impossível nós compreendermos quem Jesus é e continuarmos vivendo a vida como se isso fosse nada. Porque Jesus é Deus, e é Deus que abandonou a sua glória e veio à terra enquanto ser humano, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e por mais que você esteja acostumado a ouvir isso, isso é algo incrível, o maior ato sobrenatural da história humana, algo glorioso e algo que tem que fazer a gente cair de joelho. Então, se não faz você se render, é porque você ainda está pensando e vivendo como a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela não é contra Deus ou símbolos religiosos, pelo contrário. Principalmente agora na pós-modernidade, as pessoas gostam de uma certa espiritualidade, de um misticismo, de algo bom, de uma energia positiva, diferente da modernidade, onde o sobrenatural era rejeitado. Então, hoje nas universidades não existem muitos ateus mais, existem agnósticos, pessoas que de certa forma respeitam o sobrenatural, mas não querem falar muito sobre esse aspecto, e até de vez em quando fazem uma meditação, alguma coisa do gênero. De forma que essa sabedoria humana, ela despreza essa realidade do evangelho. Então, as pessoas que estão debaixo dessa sabedoria humana, elas vivem segundo as suas religiões, porque o evangelho não é mais uma religião. Nós vamos ver aqui em breve, de forma mais explícita, que o evangelho é poder de Deus. Então, a pessoa que vive na sabedoria humana, ela é batista, ela é de outra denominação, evangélica, católica, talvez uma outra religião qualquer, mas ela não entende de fato quem é Deus e o que é o evangelho. As pessoas da sabedoria humana, elas vivem segundo as suas próprias ideias, justamente porque o evangelho para elas é uma loucura, é nada, então eu vivo segundo a minha própria religião, a minha própria perspectiva, minhas próprias ideias, e vivem segundo o curso deste mundo. Por quê? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, isso é uma loucura, segundo essas pessoas. Portanto, elas pensam que não é assim, que não importa como Deus criou você, você que determina que gênero você quer ter. Essa é a sabedoria do mundo. E nós somos retrógrados, conservadores, fundamentalistas. Esses são os adjetivos politicamente corretos que eles usam para nos descrever. Existem outros que não seriam muito bonitos de reproduzir aqui nessa noite. Por quê? Porque na cabeça deles, essa ideia que Deus criou macho e fêmea é loucura. É exatamente o que o texto bíblico está dizendo aqui no versículo 18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Deus criou a família e instituiu o homem como líder da casa. Loucura, machista, misógino. E por aí continua. Loucura para essas pessoas. Eu nunca vi um texto tão relevante para o nosso contexto. É isso que eles pensam, que nós somos loucos. Como assim você não concorda com o aborto? Que história é essa? As
preservação da vida. Então existe uma agenda ideológica no tempo presente aqui no Ocidente que considera as nossas perspectivas bíblicas loucura. Essa é a sabedoria dos homens. Agora, queria com muito respeito, e claro, numa perspectiva de fé, dizer para você que você deveria tomar muito cuidado se essa sabedoria humana que tem conduzido a sua vida, porque o versículo 19 continua. Deus está dizendo, pois está escrito, Paulo está citando um versículo do Antigo Testamento, onde Deus está dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. No juízo final, na eternidade, as pessoas não serão salvas pelos seus títulos, pela sua capacidade intelectual, pela sua sabedoria humana, pela sua sabedoria diante dos homens. Cuidado. O versículo 21 nos diz que pelo conhecimento, pela razão e por nós mesmos, nós não podemos nos chegar até Deus. Veja o versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então Deus, Ele resolveu salvar as pessoas, não por intelectualidade, por capacidade de discorrer sobre ideologias, não pela sabedoria humana que essas pessoas possuem, mas Deus resolveu salvar as pessoas através da pregação do Evangelho. E o texto até diz aqui, por meio da loucura da pregação. Por que as pessoas são salvas por meio da loucura da pregação? Porque eu estou aqui pregando o que na perspectiva desse mundo é uma loucura, e aí Deus, através do que para o mundo é loucura, fala com as pessoas, toca o coração das pessoas, transforma o coração das pessoas, e essas pessoas creem para a salvação. Então o método de salvação de Deus é a loucura do Evangelho. De forma que se você deseja passar sua eternidade com Deus, se você ainda acredita nisso, e eu exorto que você acredite, porque eu não tenho dúvida dessa realidade, e a Bíblia nos aponta nessa direção, se nós queremos estar com Deus, se nós queremos ter uma eternidade com Cristo, o meio para a salvação não é a sua intelectualidade, a sua sabedoria, o seu código de conduta pessoal, não é ser uma boa pessoa e achar que Deus vai considerar de forma A ou de forma B. O texto é muito claro, que Deus não vai salvar as pessoas por esses métodos, mas Deus vai salvar as pessoas pela crença no Evangelho. E a fé no Evangelho se dá justamente em uma resposta positiva à pregação do Evangelho. Então, se você acredita em céu e inferno, só existe um caminho para você ir para o céu. Se você acredita em Deus e acredita em vida após a morte, só há uma maneira de você passar a sua eternidade com Deus. É abandonando a sabedoria desse mundo presente e crendo no Evangelho. Algo simples, algo que pessoas analfabetas acreditam, como meu avô, já sexagenário, analfabeto no interior de Minas Gerais, agora já partiu, está com o Senhor, mas ali aquele homem simples, analfabeto, ouviu, creu, foi salvo, estará no céu, junto com pessoas que aqui na terra foram grandes. E aí você, que talvez é muito sábio, muito esperto, e tem toda uma perspectiva de Deus e o seu modo de viver, você é convidado a crer nesse Evangelho, que não salva só poderosos, mas é entendido por pessoas simples, é compreendido por criancinhas de 6, 7 anos de idade, que entregam a sua vida para esse Deus. De fato, não é uma mensagem sobrenatural, no sentido intelectual, especial, maravilhosa, que só os importantes vão entender. Você é convidado a acreditar em algo simples. E esse é o método de Deus para salvar você. De forma que Deus quebra o nosso orgulho, a nossa arrogância, nosso conhecimento, aquilo que a gente entende de Deus, aquilo que a gente entende de religião, e faz a gente ficar aos pés da cruz. Então a sabedoria humana, ela não é suficiente para a nossa salvação. A salvação necessita de fé. Isso não significa que nós somos irracionais. A nossa fé, ela é extremamente coerente. Existe um livro, Paixão pela Verdade, do Alistair McGrath, que ele fala sobre isso, deixa isso muito claro, mostra a lógica e a intelectualidade dentro do Evangelho.
nós não acreditamos em coisas loucas e absurdas, um pensamento incoerente por si mesmo. Eu gosto muito daquela frase que é muito utilizada pela BU, que a nossa fé pensa e a nossa razão crê. Mas nós não podemos chegar a Deus com a sabedoria humana. E o versículo 20, aqui há algumas perguntas retóricas e até irônicas por parte do apóstolo Paulo, numa ironia santa, onde ele diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, tudo que você entende de certo e errado diante de Deus é loucura. Não importa, não interessa. A realidade está e a verdade está no Evangelho. Então, eu quero agora passar a falar sobre a sabedoria de Deus, que é contrária à sabedoria humana. Versículo 18, que nós lemos a primeira parte, na segunda parte diz assim: mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O quê? A mensagem da cruz. Enquanto para a sabedoria humana isso é uma loucura, para nós a mensagem da cruz. O Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para transformar vidas, para restaurar realidades, para fazer milagres no nosso coração, e não só internamente no nosso espírito, mas quanto de nós, pela fé, nos achegando a Cristo Jesus, tem sido abençoados inclusive com milagres no tempo presente, não só com curas e tantas outras experiências, que podem acompanhar ou não, mas a grande glória, o grande milagre é o que ocorre dentro do nosso espírito, que por causa do pecado estava morto, mas por causa do Evangelho, por causa do poder de Deus, nós ressuscitamos com Cristo Jesus, estamos vivos espiritualmente, e agora podemos falar com Deus, nos relacionar com Deus, conversar com o Espírito Santo do Senhor, de forma que, mais uma vez, eles olham para nós e nos consideram loucos, porque a gente conversa com Deus e Deus nos responde, porque a gente ora e as coisas acontecem, porque Deus é um Deus vivo e Ele habita dentro de nós, e quando nós oramos, Ele está ouvindo, e Ele interage, e Ele reage. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a única resposta para as suas questões mais profundas. Algumas pessoas sofrem de uma angústia, de um vazio, que é justamente a crise existencial, é justamente causado por essa distância do Criador, que os criou justamente para se relacionar com Ele. Então, quando nós não estamos conectados com Deus, tendo bens materiais ou não tendo, sendo bem-sucedidos nessa terra ou não sendo, essa amargura, essa angústia, esse vazio, ele persiste no nosso coração. A resposta disso é o Evangelho. Você foi criado para se relacionar com Deus. Deus criou você para você viver para Ele e se relacionar com Ele. Você não foi criado por acaso, você não é fruto do nada. Você foi criado por um Deus pessoal, inteligente, que projetou e planejou todas as coisas em sua soberania e criou você de uma forma única e especial para você viver para Ele. E o poder de Deus é Deus atuando através do Evangelho para restaurar você, de livrar você dessa sabedoria humana que te aprisiona, que faz você viver essa vida sem significado, vazia, e colocar você na condição de filho de Deus, de alguém que foi amado, chamado, separado, redimido, justificado, uma condição de uma pessoa que pode de fato compreender quem Deus é pela fé e se relacionar com esse Deus. Esse é o Evangelho, é poder de Deus para perdoar os seus pecados, é poder de Deus para livrar você do inferno, que espera todos aqueles que não entregarem suas vidas a Cristo Jesus, reconhecer o seu senhorio, e não pense que Deus é mau por isso, é só uma questão da sua escolha pessoal. Se você não quer estar com Deus hoje, porque você gostaria de estar com Ele na eternidade, então, seguindo o seu próprio desígnio, Deus em sua justiça e perfeição, Ele preparou um lugar para aqueles que não querem estar com Ele, mas Ele tem convidado a todos, por Cristo Jesus e pela cruz, a se arrependerem de suas práticas pecaminosas e pela fé estarem novamente restaurados com Deus através do Evangelho, pelo poder de Deus. Não é simplesmente porque você vai fazer, não é você que se achega a Deus, não é você que vai arrumar a sua vida, é o poder de Deus que vai transformar e restaurar você. Versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. O mundo de Paulo era um mundo helenizado.
apesar que a helenização já tinha ocorrido 3, 4 séculos anteriormente à realidade paulina. Mas a língua franca do mundo era o grego, e o pensamento dominante na sociedade era o pensamento grego. E os judeus dividiam o mundo em 2 povos, judeus e não judeus. Geralmente os não judeus eles chamavam de gentios, ou algumas vezes eles chamavam de gregos, porque como todos os povos falavam grego, ainda que os povos tivessem sua língua nativa, todas as pessoas de todas as nações falavam o grego. Então ele está dizendo aqui dos judeus e dos gregos. Ele vai dizer, os judeus, eles pedem sinais. Os judeus mataram a Jesus porque eles queriam sinais miraculosos, provas visíveis. Eles queriam ver o poder de Deus. Bom, se você é o filho de Deus, desce da cruz. Se você é o filho de Deus, por que você não age assim, assim, assado? Por que você não mostra para a gente? E Jesus fez muitos milagres, mas não atendeu essa demanda e expectativa deles, porque ele não vivia na pauta e na agenda dos homens. Ele tinha sua própria agenda e o seu próprio propósito. E apesar de ter feito muitos milagres, o grande propósito, a grande obra de Cristo é justamente o contrário, não é mostrar glória, é morrer como servo sofredor. Para que ao ressuscitando o 3º dia e sofrendo em nosso lugar, ele possa agora nos dar vida, e vida em abundância. De forma que os judeus queriam ver milagres. Então, Paulo pregando para os judeus, o que os judeus queriam é ver milagres. Então, faz um milagre, prova que Jesus é o Filho de Deus, prova que o Evangelho é verdade. Agora, os gregos racionais, eles queriam ver milagres. Diz o texto aqui, os gregos procuram sabedoria. Os gregos queriam prova científica, ainda que seja anacrônico o termo, só para você compreender. Eles queriam provas racionais. E aí Paulo vai dizer, de fato, Cristo crucificado, a quem nós pregamos, é um escândalo para os judeus. Porque o judeu quer ver um Cristo cheio de glória, descendo das nuvens e matando o Império Romano. E aí Jesus vai e morre na cruz pelas mãos dos romanos. Isso é um escândalo. Queremos acreditar nisso. Se Cristo é falso, a gente não acredita nele. Foi o que os judeus fizeram, manda matar. Agora os gregos, quando escutam falar de um Cristo ressuscitado que tinha sido crucificado, loucura. O texto está dizendo, é loucura. Que história é essa? É quando Paulo chega em Atenas, coração da Grécia, e começa a pregar o Evangelho, o pessoal achou interessante, uma coisa nova que eles nunca tinham ouvido, num local público, na praça ali de Atenas, onde as pessoas geralmente debatiam, faziam um discurso. Paulo está pregando e as pessoas, cara, interessante esse negócio de ressurreição, uma coisa nova, uma novidade aqui de tantos pensamentos filosóficos existentes. E de repente, quando ele começa a falar da ressurreição, o pessoal, esse cara é falador. Mas depois, outra hora, a gente escuta você, que esse papo aí de que o cara morreu, ressuscitou o 3º dia, não vai dar não. Isso aqui cientificamente é impossível. Está lá registrado no livro de Atos. É isso que o texto está dizendo. Agora, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, muitas vezes nós não compreendemos, porque estamos numa perspectiva da sabedoria humana, por que Deus decidiu agir dessa forma. E por que Deus tem chamado todos à salvação através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não entendemos essa questão, como nós sempre falamos, do índio, essa questão de ir para outras nações, essa necessidade de tudo estar centralizado em Cristo Jesus. O texto está dizendo, essa é a sabedoria de Deus. Então Deus deseja agir dessa maneira, Deus deseja agir dessa forma, porque Ele é sábio. E nós muitas vezes não compreendemos, para nós muitas vezes é difícil, nós gostaríamos que fosse de uma outra maneira, de uma outra forma, mas essa é a sabedoria de Deus. Cristo Jesus, o Evangelho, é a sabedoria de Deus. E do versículo 26 até o versículo 31, Paulo está mexendo com aqueles crentes de Corinto, que se achavam muito inteligentes, muito espertos, que já estavam abandonando o Evangelho para viver da forma que eles queriam, abandonando as doutrinas bíblicas para fazer uma igreja do jeito deles, que eles eram muito sábios, muito espertos. E aí Paulo aqui começa a provocá-los, falando dessa sabedoria humana, falando da sabedoria de Deus, e do versículo 26 e 31, Paulo vai jogar algumas coisas na cara deles. Fala, olha só, vocês estão aí
até distorcendo já o evangelho, se sentindo tão especiais. Mas muitos de vocês, quando foram salvos, quando foram chamados, não eram poderosos segundo o mundo, não eram sábios intelectuais. Na verdade, vocês eram pessoas simples e comuns, insignificantes nessa terra. Mas Deus escolheu vocês. Por que Deus escolheu vocês? Por que Deus escolheu vocês que são simples, pobres, sem muita formação educacional? Por quê? Porque Ele quer confundir os sábios, os poderosos e a sabedoria humana. Existem pessoas muito ricas, a classe média, pessoas da classe média também, não só da classe A, que vêm a Jesus, existe. Porém, irmãos, a maior parte da igreja de Cristo no mundo, ao longo da história, é composta de gente simples. Gente que não tem muito recurso financeiro, gente que não tem muita sabedoria humana. Havia muitas pesquisas na sociologia alguns anos atrás que apontavam nessa direção, que o evangelho no Brasil crescia entre pobres, que o evangelho era coisa de gente ignorante, sem educação e sem recurso financeiro. Por isso que o evangelho crescia, porque o Brasil era um país de gente pobre. Muitas pesquisas que apontavam para isso, na tentativa de desqualificar o evangelho. Mas eu sempre me lembrava desse texto, porque é assim que Deus trabalha. Deus escolhe as pessoas que têm menos, as pessoas que são mais difíceis. Às vezes as pessoas fazem até piadinha, né? A igreja é cheia de ex-aquilo, ex-drogado, ex-bandido, ex-aquilo. E tentando debochar de gente, mas isso é a verdade. Deus escolhe os piores. Deus escolhe os mais cabeças duras. E aquele seu parente, gente boa, bonzinho, Deus não chamou até hoje. Porque Deus quer confundir mesmo. Essa sabedoria humana que valoriza as boas obras, que valoriza a postura, aí Deus vai lá e chama aquele sem educação, aquele chato, aquele que é meio doido. Deus chama essas pessoas para mostrar que a salvação não é para gente bonita, gente perfeita, gente com dinheiro, a salvação é para todo mundo. E Deus quer mostrar que a sabedoria dele confunde a sabedoria humana. Quantos irmãos, quando foram salvos por Jesus, não tinham perspectiva de vida, tinham um emprego limitado, recursos limitados, perspectivas pequenas, e justamente por causa do evangelho transformador, não só ganharam lugar no céu, mas ainda nessa terra progrediram, voltaram a estudar, como meu avô, que era analfabeto, aprendeu a ler lendo a Bíblia, e aí abandona o álcool, abandona as drogas, e aí começa a sobrar recurso, e aí começa a prosperar. Isso acontece naturalmente, mas a gente tem que se lembrar de quando Deus nos chamou. Como é que a gente era terrível? A gente vê hoje a gente aqui, não, pô, pessoa legal, pessoa maravilhosa, mas como é que seria isso há 20 anos atrás sem Jesus? Será que a gente seria tão legal assim, tão bacana? Porque a sabedoria de Deus ela é assim, ela escolhe os piores, ela escolhe o que não tem, às vezes escolhe os que tem também, para confundir os sábios, para confundir a sabedoria humana, para que eles digam isso mesmo, a igreja é lugar de gente fraca, a igreja é lugar de gente que acredita em qualquer coisa, gente sugestionável. É assim que Deus trabalha mesmo. Jesus não podia aparecer para os grandes, lá na reunião do G7, apresenta, ressurreto, vem aqui na terra só de vez em quando, aí o pessoal, alguém faz uma live, e pronto, o mundo inteiro viu Jesus, todo mundo se converte. Não, na sabedoria humana não seria tão interessante, mas Deus não trabalha na sabedoria humana. Deus trabalha na sabedoria dele, escolhe os que não são para confundir os que são, e assim o evangelho vai crescendo e o poder de Deus vai atuando na terra. Resumindo a pregação de hoje, que eu quero que você guarde no seu coração, é que nós devemos viver segundo a sabedoria de Deus, e não segundo a sabedoria dos homens. Na sabedoria de Deus, nós entendemos que nós somos salvos pelo poder de Deus. Nós entendemos que a expressão máxima de conhecimento, de sabedoria é Jesus Cristo. E tudo que nós aprendemos, tudo que é proposto para nós no tempo presente, nós passamos sobre um filtro, que é o Evangelho. Então tudo que eles nos ensinam, dizendo se é verdade ou não, dizendo que é o melhor ou não, nós passamos pelo filtro do Evangelho. Se não ofende a Cristo o Evangelho, maravilha. Se não é o que Deus tem proposto, nós não queremos. E você que entrou aqui nessa noite,
e não tem certeza onde você vai passar a eternidade, você que entrou aqui nessa noite até de certa forma se sente incomodado por essa palavra, quero convidar você a abandonar sua sabedoria, sua intelectualidade, sua postura, sua posição e acreditar na loucura de Deus, que é o Evangelho, que vai transformar você se você der esse passo de fé. Deus tem uma obra para fazer na sua vida, mas não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. Isso é o Evangelho, isso é a sabedoria de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom, como disse o salmista. Todo aquele que nele crê será salvo. Feche seus olhos, quero orar por nós.